A impressão que eu tive, que foi realmente me falado, que era muito fácil. E o primeiro mito que eu quero deixar bem claro aqui, não é um processo fácil. Sai de lá arrasada na primeira, negativa. Eu deixei muito bem claro, falei, olha, Move, eu preciso disso, esse é o meu sonho. Eu acho que isso também era um ponto. A Move me tratou o meu sonho como um sonho, não só mais um cliente, mais um número. Naquela primeira reunião, naqueles 20 minutinhos do final, em que nós conversamos a estratégia, eu tive a certeza que eu ia passar no processo. Porque ficou muito bem montado, sim. Eu até brinquei com o meu Visa Manager. Quem sou eu para negar essa estratégia, né? Eu acho que nem o Ponço conseguirá negar isso. Fez a entrevista das duas vezes em qual consulado? Fiz no consulado de São Paulo. E você não foi entrevistada pela mesma pessoa, né? Nas duas entrevistas. Cris, eu quase na segunda fui. Mas aí no final das contas, vamos lá, você então tinha acabado de sair do consulado, tinha sido negada, e aí você reaplica de novo com toda essa atenção, com todos esses pontos de atenção no perfil. Como que foi a hora que ela falou, seu visto foi aprovado? Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Cristiano e hoje eu tô para uma entrevista bem diferente do que a gente tem feito ultimamente. Hoje a gente vai falar sobre mestrado. Então eu tô aqui com a Cláudia, já vou apresentar ela, mas só para vocês entenderem a situação. A Cláudia ela se matriculou para fazer um curso que começava daqui a pouco menos de 2 semanas e ela teve o visto negado aplicando sozinha. Então ela contratou uma outra empresa, ela fez o processo de matrícula na instituição e depois ela foi aplicar para o visto. E quando ela aplicou para o visto de mestrado, foi negada, passou por uma entrevista super traumatizante. E ela tinha um perfil bem desafiador, então ela não estava trabalhando em 2024, a gente está em maio agora, ela é solteira, 46 anos, sem filho e ela tinha acabado de vir de uma negativa. Bom, a Cláudia ela tinha pouco tempo, precisava aplicar rapidamente, contratou a Move, rapidinho ela fez o processo e não é que aprovou o visto. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, inclusive vou contar uma novidade para vocês que estão aqui, alguns já sabem, mas nem todo mundo. Então vamos falar sobre mestrado. Cláudia, obrigado por você ter topado bater esse papo de coração. Isso pra gente é super legal, porque tenho certeza que vai abrir a mente de muita gente sobre novas possibilidades. E muita gente que às vezes não acredita que é possível vai acabar conseguindo graças a essa sua entrevista. Obrigado mesmo, viu? Imagina, pode contar comigo. Esse meu sonho é um sonho antigo e agora eu tive a oportunidade justamente porque eu não estou trabalhando e decidi me dedicar e assim, foi uma situação bem difícil anterior, mas agora é só vitória e comemoração, né? Amém. Coisa boa, né? E até eu queria entender um pouco melhor isso. Você, de alguma forma, estava preocupado em relação ao seu perfil, o fato de que você não estava trabalhando, eventualmente a idade, enfim, como que você estava olhando para tudo isso? E por que que eu pergunto isso, Cláudia? Porque, por um lado, você tinha esses aspectos que eram pontos de atenção ali que você precisava endereçar. Por outro lado, você estava indo para mestrado, que todo mundo fala que não. O F1, o problema é só inglês, o resto é prova fácil, mas existe essa crença, né? Todo mundo fala isso, então o mestrado é garantido porque, enfim. Como que você estava olhando para essas coisas? A primeira impressão que eu tive, que foi realmente me falado, que era muito fácil. E o primeiro mito que eu quero deixar bem claro aqui, não é um processo fácil. O processo da entrevista é complexo, do idioma você tem que saber expressar o seu propósito em inglês, ter muito bem claro isso, ter uma estratégia, estar sempre lembrando ali no momento da entrevista. Então, a primeira impressão que eu tinha é que era muito fácil. E eu fui com essa mentalidade na primeira entrevista. Mas não foi nada disso. E assim, eu saí de lá arrasada na primeira, negativa. Então, eu pensei, eu não vou conseguir reverter isso, porque eu fiquei pensando mil hipóteses. O que poderia ter sido o motivo de eu ter sido negada, né? A minha idade, o fato de eu não estar trabalhando, o fato de eu ser solteira, enfim, uma série de coisas. E só que ele não entrou nesse questionamento. Daí eu fiquei na dúvida: será que era realmente isso? O que foi a causa da negativa e como eu poderia reverter? E aí eu saí muito bem preocupada, porque é como se fosse um banho de água fria de tudo que eu tinha passado para entrar no mestrado, que foi um processo também complexo. Então, acho que assim, a minha motivação estava lá embaixo, lá no chão, e eu achava que eu não ia conseguir reverter em curto prazo. E assim, essa indicação da Move veio de uma amiga e eu falei, olha, é a minha última chance, eu tenho que acreditar nela e eu vou confiar plenamente no trabalho do pessoal. Então,
Foi onde eu contatei a Move, comecei a conversar, né, com o pessoal. E o primeiro desafio era o deadline. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a contatar o pessoal, eu expliquei a minha situação, né, como era complexa, né, o fato de todas essas variáveis, eu não estar trabalhando, o próprio fato de eu usar um financiamento para pagar o meu mestrado, enfim, uma série de fatores e como eu ia reverter isso. Então, o deadline era um desafio. Eu deixei muito bem claro, falei, olha, Move, eu preciso disso, esse é o meu sonho. Eu acho que isso também era um ponto. A Move me tratou o meu sonho como um sonho, não só mais um cliente, mais um número para eles. E, assim, eles corresponderam, assim, na parte do deadline muito bem, assim, eu acho que era o primeiro desafio. Um outro ponto que eu não estava preparada. Tenho plena convicção de onde eu errei, fazendo todo o processo posterior com a Move. Eu não estava preparada, as questões não eram complexas, mas assim, a resposta é sempre a Move posiciona assim, a resposta tinha que ter sido estratégica, né? Então, a forma como eu conduzi o primeiro processo, eu não vi essa possibilidade de reverter antes de conversar com a Move. Então, quando eu conversei, né, com o meu Visa Manager, ele, na primeira reunião, né, a gente ficou 2 horas conversando, foi muito legal. A gente ficou 2 horas, ele analisando o meu caso, ele levou, né, para o pessoal interno da Move, e aí ele falou assim, vamos dar uma pausa aqui. E aí, 20 minutinhos depois, ele voltou com a estratégia minha, assim, ele foi brilhante, meu Visa Manager, porque ele capturou o essencial que eu precisava mostrar na entrevista. Então, assim, a primeira reunião, eu nunca vou esquecer, ele trouxe a estratégia, eu falei assim, ok, perfeito, você conseguiu resumir, entender a minha história e trazer, moldar ela para o valor que eu precisava ter mostrado na primeira entrevista que eu vou fazer agora na segunda. Então, assim, foi naquela primeira reunião, naqueles 20 minutinhos do final, em que nós conversamos a estratégia, eu tive a certeza que eu ia passar no processo. Porque ficou muito bem montado, sim. Eu até brinquei com o meu Visa Manager. Quem sou eu para negar essa estratégia? Né? Eu acho que nem o cônsul conseguirá negar isso. Porque ele conseguiu capturar toda a minha essência. Ele falou assim, que vínculo familiar, isso daí, assim, que era importante na minha história, na minha carreira, né? Porque eu tinha uma carreira muito forte, tinha trabalhado em grandes empresas e tudo mais, então eu tinha que valorizar isso no processo da entrevista, entendeu? Não importa se eu não estava trabalhando agora. E assim, deixar bem claro que o meu sonho era estudar e voltar para o Brasil e ser sincero naquilo, né? E mostrar realmente. Outras dicas que ele me deu ali também, com relação a não ter medo, me posicionar e falar, olhar no olho, dentre outras estratégias que ele me passou. Mas muitas coisas eu já estava com ela dentro de mim, eu precisava lapidar isso, pensado melhor, e que ele me guiou nessa jornada, assim, sabe, de enxergar a minha história, vendê-la muito bem ali no processo da entrevista, sabe? E não é fácil fazer isso, né? Porque quando você está olhando para sua própria vida, você fica com a visão muito míope, né? Já viciada do que você pensa. E de repente vem a Move com um método, já entendendo pelo mapeamento de milhares de clientes o que está sendo bem aceito, o que não está. E aí a gente consegue olhar para o perfil da família e pescar, opa, isso daqui, isso daqui, isso daqui a gente vai usar, o resto tira da mesa e agora vamos organizar essa ideia aqui da forma mais robusta possível. E no final das contas, com a verdade, você conseguiu reverter uma negativa super, super recente. Qual foi a diferença de tempo da negativa para aprovação? A negativa foi, acho que acredito que uns 15 dias, Cris. Assim, eu até Olha coloquei só. deadline. Eu coloquei realmente quando eu conversei com o pessoal, eu falei, olha, assim, foi exatamente. Vocês foram brilhantes nesse ponto. Eu falei, no dia X, eu preciso estar lá no consulado fazendo a entrevista e ser aceita. E foi isso que aconteceu, sabe? Assim, porque eu tinha realmente esse deadline, que era o prazo da entrevista, entre eu receber na minha casa e mandar a cópia do visto para financeiro e tudo mais, que tem todo um processo meio burocrático, né? Mas, assim, foi curtíssimo. A Move me deu as ferramentas, eu também fiz a minha parte, isso é muito importante para qualquer um,
contar com a Move, mas fazer a sua parte. Eu estudei muito, eu me dediquei a isso, me preparei, eu ensaiei o inglês, usei as minhas técnicas de memorização aqui para trazer sempre a estratégia no centro das respostas, né? Que o meu Visa Manager sempre falava isso. Traz a estratégia, não é somente decorar. Tudo que ele perguntar, você traz a sua estratégia na argumentação, né? Não dê respostas curtas, né? Um outro ponto que ele falou, assim, que ele sempre falava para mim, que mesmo o cônsul trabalhando com afirmação, porque muitas vezes eles fazem afirmações lá, eles algumas vezes podem usar essas afirmações para só confirmar uma informação, mas tragam algo a mais na sua confirmação. Sim, é isso, e argumente alguma coisa a mais ali, porque é o momento que você tem. Nunca perca a oportunidade de trazer sua estratégia na sua fala. Ele sempre deixou isso claro, sabe? Cláudia, você falou muita coisa legal, eu queria até tocar em alguns pontos, mas me chama a atenção muito, além do aspecto técnico, que eu acho que você já falou também, que não vou nem ficar chovendo aqui no molhado, mas a forma como você falou algumas coisas muito positivas da sua experiência. Não só no comercial, onde você teve toda essa análise de era possível ou não era possível, e foi orientado em relação à complexidade de se fazer o processo, mas teve o nosso comprometimento de que a gente ia dar o nosso melhor. Você viu isso sendo cumprido na prática, então, você conseguiu fazer a entrevista e ter a aprovação do visto num prazo muito, muito curto, dentro do que você precisava. Ou seja, o seu Visa Manager, ele não tava com pouca mentoria não, tá? Ele tava com mentoria pra caramba, ele se desdobrou para poder fazer acontecer. Fez reuniões longas com você, muito acima do prazo que a gente costuma fazer, porque ele identificou que era necessário. E aí eu entro no último ponto que você falou, que é sobre como ele se importou, né? De como que na soma de tudo isso a equipe se importou em dar o melhor ali para poder ajudar a robustecer o máximo possível, porque era uma negativa muito curta, a gente está falando de 15 dias de diferença, menos de 15 dias de diferença da negativa para aprovação. Isso é uma coisa completamente doida. Que bom que deu certo, eu fico muito feliz, porque eu sei que o método funciona e eu ouvi de você que você teve essa percepção de que a Move foi no limite para poder te ajudar. Pô, me deixa muito feliz, porque é para isso que a gente existe, sabe? A gente entende que de um lado aí tem um sonho e nós somos às vezes uma ferramenta para fazer esse sonho se realizar. A gente leva isso com muita, mas muita seriedade, assim. Isso para a gente não é uma brincadeira, a gente trata cada cliente com um grau de importância máximo, não importa a parte boa ou difícil do perfil. É sobre o que a gente consegue fazer para poder cumprir o que a gente promete, que é o quê? Eu prometo que eu vou te fazer pegar o seu perfil e estruturar ele para você levar a sua melhor versão para a entrevista. E aí saber que tudo isso aconteceu num tempo recorde, com um esforço conjunto tão bacana do time, me deixa muito feliz. E teve um outro ponto que você falou que acho que é legal falar para a galera. Olha só, então não é só uma mulher de 46 anos, solteira, sem filhos, que não estava trabalhando em 2024, ou seja, não estava com vínculo profissional, não estava com vínculo pessoal, e que ainda estava pagando o mestrado com financiamento estudantil, que é uma espécie de empréstimo, né? Então você aplicou, foi aceita, e aí você ia financiar o seu mestrado, que é legal para a galera saber disso, né? Isso é uma alternativa também. Não necessariamente você precisa ter a grana toda, mas até tendo, tem gente que vai preferir fazer o financiamento por N razões. Olha como que você vai empilhando componentes ali complexos que isoladamente eles já podem ser motivo de negativa. Podem ser motivo para o cônsul olhar e falar assim, cara, será mesmo? O que vai fazer ela voltar? Ela vai voltar para o Brasil com uma dívida de um empréstimo que foi feito, potencialmente. Ela não está trabalhando aqui e não tem família próxima como a gente gosta de ver. E agora? Mas aí você falou tudo. O Visa Manager, ele estruturou ali o que você tinha de mais forte no seu perfil, organizou isso para poder atender a necessidade do cônsul. Caramba, que legal. O teu caso foi bem complexo, hein, Cláudia? Aí deu certo, né? A questão do financiamento era também uma grande preocupação, além da parte da falta desempregada, né? Isso, embora algumas pessoas vejam assim com maus olhos, né? Falta de recurso ali, mas eu fiz todo um planejamento, né? Para usar o financiamento. E numa conversa ali que eu tive com o meu Visa Manager, eu expliquei, né? Eu tinha alguns recursos pessoais, mas eu optei por também não usar. Eu não tinha todo o valor e optei por usar 100% do financiamento, para eu ter essa garantia de ter os próprios recursos, né, para alguma emergência e tudo mais. Então, eu trouxe todo o detalhamento, né, levei, inclusive,
toda a documentação necessária no dia da entrevista, que foi um ponto qual eu também fui proativa ali de estar mostrando, né, a documentação. Nem sempre eles pedem, que foi a primeira entrevista que eu fiz, ele não pediu, mas dessa vez eu consegui inserir na comunicação e já exibi toda a documentação pelo vidro mesmo. Mostrei para o próprio cônsul e ela pediu para verificar e tudo mais. Então essa postura também me ajudou, sabe? O fato de eu vender bem a questão por que eu escolhi um financiamento e por que agora, enfim, uma série de variáveis ali, porque eu tive que trabalhar isso bem alinhado com o meu visa manager, sabe? Para convencer ali que realmente meu propósito era ir para os Estados Unidos, fazer o curso e retornar para o Brasil, né, depois de um tempo, para estruturar e continuar estruturando minha carreira aqui. E uma coisa que eu acho que eu nunca falei na internet, nunca falei. Porque assim, na Move você tem um visa manager que te acompanha do início ao fim, né? Só para o pessoal entender, é o nome do profissional que manja absolutamente tudo de aprovação de visto, seja de estudante, de turismo, e ele pega a pessoa do início ao fim, porque a gente acredita que você precisa ter uma experiência sem quebras para se otimizar o máximo que se pode, porque não tem como uma pessoa que não fez a reunião de estratégia não fazer a simulação. Ou fazer a simulação sem ter feito a reunião de estratégia. É impossível, você não vai ter todos os detalhes. Fora que a experiência do nosso cliente fica muito prejudicada, de ter que ficar explicando a mesma coisa, enfim. Então, a gente percebeu que não só fica melhor para o nosso cliente, como a gente consegue aprovar mais se nós tivermos uma pessoa ainda do início ao fim. Então, os nossos visa managers, eles têm muita independência. Isso daí todo mundo já sabe, eu já falei isso 500 vezes, porque ele é o responsável, ele é a autoridade no caso daquela família. Só que tem casos que eles têm algum grau de complexidade adicional. E quando isso acontece, internamente, a gente se mobiliza para poder juntar opiniões sobre diferentes ângulos do que pode ser feito e o que pode não ser feito. E o seu caso, quando você preencheu aquele primeiro formulário do início da mentoria, que é o formulário START, o seu formulário ele estava gigantesco, com absolutamente todos os tipos de detalhes possíveis e imaginários. O que foi excelente, porque você deu muito instrumento para a gente poder entender o que estava acontecendo. Então, o seu visa manager estava à frente disso, mas ele teve a humildade de olhar para o caso e falar assim, eu tenho a minha visão, e ele já tinha mapeado a visão dele, mas deixa eu pegar outras opiniões aqui para me certificar de que não vai ter nenhuma ideia melhor que eu possa complementar, juntar para eu fazer a primeira reunião. Então, tudo isso aconteceu antes da sua primeira reunião, entre o seu preenchimento do documento e ele ter voltado para você falando que o documento tinha sido analisado. Então, ele consultou algumas outras pessoas, pegou opinião, juntou tudo ali, e aí ele foi levar para você uma ideia mais estruturada, porque o seu caso ele exigia um esforço coletivo. E a partir desse momento, então, ele continuou tocando. Então, você nem sabia disso, né? Mas no final das contas, houve um esforço muito grande do time de contribuir para a sua estratégia. E a gente ficou muito feliz com a aprovação. Nós fazemos isso sempre que é necessário. E o resultado está aí, assim. As pessoas, elas ouvem tanto na internet as pessoas falando, Cláudia, sobre você precisa esperar 1 ano para você aplicar de novo, 6 meses, e você, em menos de 15 dias, reaplicou, aprovou, e agora está indo para os Estados Unidos fazer um mestrado. Caramba, hein, Cláudia? Que aventura. Sim, foi uma aventura, assim, esse ponto, claro, obviamente eu não participei aí no background das discussões, mas o meu visa manager, ele, eventualmente ele falava que ele ia, né, fazer uma análise, verificar e depois retornava. Eu imaginava, assim, realmente que tinha todo esse trabalho por trás, né, da equipe da Move e em trazer a melhor solução. Inclusive, tinha alguns aspectos bem peculiares ali, a questão do prazo, outros detalhes, que ele falou que ia verificar e depois retornou com a melhor solução ali, inclusive. E assim, foi muito assertivo nesse ponto, porque era um ponto que eu tinha errado também na primeira aplicação. Foi brilhante realmente na estratégia. Eu acho que isso foi a cereja do bolo assim, da Move, que foi o que fez, assim, além de todas as outras coisas, né, que eu pontuei aqui, de respeito ao sonho do cliente, respeito ao deadline, respeito a combinados ali no momento né, de fechar um processo em conjunto, né, com o cliente, eu acho que a estratégia e tá tudo muito bem alinhado com, a gente acha também, né, o próprio preenchimento da DS 160, quando eu fiz a primeira vez, eu fui muito detalhista em alguns pontos e tudo mais, e errei, pequei em alguns outros, né, e aí né, o meu visa manager deu umas recomendações e a gente ajustou, porque a gente acha também que o próprio preenchimento da documentação, aí eu sei, é só utilizar a tradução, mas não é. Ali já entra
estratégia, principalmente para eu explicar a situação, né, da minha situação de desemprego, o meu propósito. Então, era esse ponto que a documentação também é importante. Você está tudo alinhado, a sua fala, o seu documento preenchido corretamente, o formulário, né, a sua documentação que você leva tem que estar tudo alinhado à sua estratégia. Então, esse trabalho coletivo que a Move fez foi brilhante, toda a equipe está de parabéns mesmo. Assim, no meu caso, era difícil. Eu achava que, por mais confiante que eu estava, na hora quando eu procurei, eu achava que, eu não sei se eu não ia conseguir mesmo. Mas aí, a partir daquela primeira reunião da estratégia, eu falei, não, eu vou ser aprovada. Eu ia ser aprovada. Porque assim, as pessoas atrelam muito, pensam muito na Move, pensam em visto de estudante para inglês e visto de turista. Gente, vocês não estão entendendo, não é isso, tá? Vocês não têm noção do tanto de aprovação que a gente não tem para pessoas que estão indo estudar high school, ensino médio, mestrado, MBA, graduação, doutorado, pós-doutorado, certificate. A gente pega todo tipo de curso possível e imaginário. É porque a gente acaba fazendo muito mais entrevista de inglês, porque normalmente as pessoas topam gravar e tal. Então, inclusive, até te agradeço demais por estar topando gravar. De tanta experiência que a gente tem tido, o que nós temos notado? Que as pessoas elas estão olhando para a complexidade do mestrado na aceitação da escola e estão achando que a entrevista é mole. Tem um tempo que isso tem incomodado a gente, inclusive algumas coisas que estão sendo vendidas em relação à facilidade da entrevista do visto do mestrado, do MBA, do doutorado, etc. Estão colocando muitas pessoas num caminho de lidar com aquilo ali de uma forma mais superficial e achar que está garantido porque, afinal, eu estou indo fazer um mestrado, eu não estou indo estudar inglês. E as pessoas não têm ideia de como que isso não podia estar mais errado. E a gente resolveu dar um passo na Move em direção a resolver esse negócio. Não só de mostrar para as pessoas que sim, se vocês estiverem num caminho de mestrado ou qualquer curso desses que eu citei, vocês podem procurar a Move, que a gente faz o processo inteiro, não faz diferença nenhuma. Como agora a gente está criando um novo produto que acabou de ser lançado, que é um produto para ajudar as pessoas que querem se matricular nesses cursos, o que também não é uma tarefa tão simples assim. Então, você ser aceito no mestrado, no MBA, no Certificate e outros tipos de curso, a partir de agora a Move também está fazendo. Então, se você que está assistindo tem interesse em viver esse tipo de experiência nos Estados Unidos, aqui na descrição tem um link, clica lá, preenche o formulário, que o nosso time vai entrar em contato para poder te explicar. Então, vão ser dois tipos de solução a partir de agora. A solução da matrícula, que foi o que você tinha feito com uma outra empresa, né? Na época a Move não fazia esse processo, e a solução da aprovação do visto. A pessoa ela pode com a Move agora fazer o processo inteiro de uma vez só, contratar um pacote e fazer tudo de uma vez, ou ela pode fazer só a matrícula, ou ela pode fazer só a parte da entrevista, caso ela já tenha a matrícula eventualmente. Então, tá aí uma novidade que está sendo divulgada agora. A Move, então, oficialmente vai começar a ajudar pessoas a realizar os seus sonhos de fazerem cursos de pós-graduação, cursos profissionalizantes nos Estados Unidos. E pra gente esse foi um projeto que foi planejado durante muitos meses e que nós estávamos coletando dados de muitas pessoas que a gente vinha aprovando, e a gente percebeu que o Brasil estava muito carente de uma solução que conseguisse cuidar dessas duas pontas com um grau de excelência muito grande. Então, agora a Move está fazendo isso. Se for teu sonho viver esse tipo de experiência nos Estados Unidos, é só contar com a gente, porque eu te prometo que a gente vai, com o mesmo zelo que a gente cuidou do caso da Cláudia, vamos cuidar do seu também, e a gente entende que essa é uma experiência que pode transformar a sua vida. Então, assim como muitas pessoas que trabalham na Move já tiveram suas vidas transformadas por terem vivido experiências ou estarem vivendo experiências aqui nos Estados Unidos, a gente olha para o teu caso com o máximo de atenção. Então, tá aí notícia divulgada aqui ao vivo, não porque isso daqui é gravado, né? Mas assim, quase ao vivo. Eu até queria entender contigo, Cláudia, porque você fez esse processo de ser aceita no mestrado, que no final das contas acabou dando certo, você foi aceita. Você fez isso com uma empresa, você vivenciou a experiência de aprovação do visto com a Move. Como que você viu assim essa experiência? Foi tranquilo para você a parte da aceitação do mestrado em si? Olha, Cris, assim, eu tive uma fase ali no começo do processo em que contactei uma consultoria que no final das contas eu vi que a qualidade era muito baixa do serviço que eles prestavam, sabe? E aí vi que não fazia sentido eu prosseguir com eles, entendeu? Então, assim, eu tava, né, uma página em branco, começando do zero, e resolvi começar todo esse processo sozinha. Não foi fácil, não foi fácil. Foi praticamente, assim, um mês e meio de dedicação entre escolher uma boa universidade, onde eu queria, para encontrar, que atendesse todos os requisitos. Eu fiz uma série de
critérios para eu escolher a universidade e também, né, como que eu poderia ser aceita, como que eu preparava uma aplicação forte, porque isso também, né? Eu com 46 anos, tem toda a questão, né, que a gente fica pensando, né? Mas como que eu vou me vender a minha carreira para que a universidade enxergue esse valor no meu perfil, em aceitar o meu perfil? Porque eu havia me formado já fazia um grande tempo, um período de tempo. E só que assim, eu tive uma experiência de vida muito profissional, muito forte. Então eu achava que também eu não ia conseguir ser aceita porque eu não tinha me formado recentemente. Mas eu, né, fiz todo um trabalho sozinha ali, né, batalhei bastante para conseguir essa aplicação. Fiz aplicação em algumas universidades, tudo mais, e aí fui aceita em 3, mas assim, 2 com restrições. E aí eu escolhi a universidade na qual eu fui aceita e seguir um processo. E aí também vem todas as etapas, financiamento e tudo mais, assim, a parte de saúde dentro da universidade, né, que você tem que passar também uma série de coisas que a gente também, ninguém te ensina isso, você vai vendo na prática, antes de você aplicar para o próprio visto, o I-20, que você tem que, né, tem todo esse processo. Então, assim, não é um processo fácil para você tocar sozinho. Você tem que ter um esforço muito grande da sua parte, uma dedicação ali de um mês e meio, para você esperar os deadlines, preencher as documentações corretas, cumprir todos os requisitos da universidade, tanto de saúde quanto de financeiro, receber toda a documentação para começar a aplicar para o visto, né? Ser muito assertivo na sua universidade, porque é um sonho e você não vai investir um dinheiro, um momento, um tempo da sua vida, né? Eu também não podia errar. Então, uma das coisas que também me decepcionou na consultoria anterior é a qualidade das universidades que eles tentavam recomendar, sabe? Então, eu falei, não, eu não quero isso, eu quero algo a mais, é meu sonho. Então, eu tive essa dificuldade ali também nesse sentido, sabe? De encontrar junto à consultoria o apoio deles me apoiarem, tanto na parte financeira e me dar soluções, porque não foram passadas soluções, quanto a qualidade do ensino que eu estava buscando, né? Eu estava buscando um mestrado específico ali na área minha e eu gostaria de ter recebido essa orientação. Então, eu, assim, foi um processo difícil, mas eu consegui, assim, com muito esforço e a ser aprovada nessa universidade. E se eu pudesse contar com a ajuda, realmente, da consultoria que eu realmente paguei e tudo mais, seria fantástico, mas eu aprendi ali a importância da escolha, né? Por isso que eu falo, você escolher um parceiro, uma pessoa que você vai colocar o seu sonho para aquela pessoa te ajudar a alcançar esse sonho, é muito importante. Então, eu não aconselho ninguém a fazer escolhas erradas. Então, pense bem, analise bem quem você vai escolher para te ajudar nessa jornada. E até para entender melhor, você contratou essa empresa, mas você chegou a cancelar o serviço ou você continuou com eles, mas não satisfeita foi fazendo por cima por conta própria? Eu tentei cancelar o serviço. Uma das coisas também da Move que eu achei assim fantástico, o comprometimento de vocês, né? Com a questão contratual. E uma das deficiências da consultoria anterior é que eu não tive suporte de cancelar caso eu tivesse essa opção, entendeu? Então, eu estava insatisfeita com o serviço, pontuei essa insatisfação e eu não tive essa possibilidade de cancelar. Então, uma das coisas que me fizeram decidir por procurar sozinha. E daí eu não tive possibilidade de cancelar, porque eu vi que, né, toda a qualidade, como eles não tinham suporte, escolha da universidade, me recomendaram universidades de baixa qualidade, enfim. Então eu decidi, né, foi uma decisão minha, eu decidi falar assim, olha, eu vou ignorar, eu perdi esse valor, infelizmente, e isso me dói demais, porque eu estava sem trabalhar e eu tentei reaver, mas enfim, decidi eu mesma fazer tudo isso sozinha e ignorei a consultoria. Foi uma decisão minha, porque eu Caramba. sabia que não era uma escolha fácil. E assim, nunca vou superar um tombo, né? Que eu falo que foi uma superação de um tombo, porque eu apliquei um sonho na mão de alguém, a pessoa ignorou ele e não deu devido valor. E assim, olhando o que você passou com essa outra empresa
que deveria ter te ajudado na parte da aceitação na instituição, que não é uma parte simples mesmo, como você mesmo ressaltou muito bem. Depois de ter passado por uma experiência tão negativa, você ter confiado na Move para te ajudar a reaplicar, para a gente tem um peso muito grande. Então, assim, obrigado pela confiança de verdade, porque a gente está falando de você perder uma grana lá e agora você tinha a missão quase impossível de fazer tudo correndo e gastar uma grana adicional, e enfim, e você confiou na gente e, pô, fantástico isso. Você tinha conhecido a Move por uma amiga que você falou, né? Isso, nessa jornada aí de a gente perder e ganhar e fazer escolhas assertivas e erradas, eu conheci uma pessoa, né, uma amiga minha, que ela se tornou amiga, parceira também desse processo do próprio mestrado, que ela sonha, e ela comentou, olha, eu venho acompanhando a Move. E assim, eu nem sei por que a gente não tinha conversado sobre isso antes, sabe? E ela me indicou a Move assim que eu tomei a negativa. Quando eu estava voltando em São Paulo, ela falou: eu tenho a empresa para te indicar. Eu venho acompanhando eles já faz um tempo, os depoimentos deles no YouTube, nos canais, enfim, nas mídias sociais e tudo mais. Venho analisando eles já faz um bom tempo. E eu falei: eu vou confiar. Então, a minha última tentativa, porque eu estava muito reticente com relação a contratar de novo. Eu já havia perdido, né, um valor significativo. E eu falo, né, não acredito em quem vende facilidades. Foi isso pedido para mim. Quem vende facilidades, a pessoa normalmente ela quer vender e ela quer assim, tirar um benefício em cima do seu sonho. Não acredito nisso. Então, desde o começo, eu comecei a ver que o pessoal sempre. Não é um processo fácil, não é um processo fácil. Todo tempo vocês me alertaram, só que ao mesmo tempo me deram as ferramentas. Isso que você falou, Cláudia, me lembrou. Tem uma frase que é aquela assim: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Alguma coisa assim, provavelmente as pessoas já conheceram, já ouviram essa frase. Mas era interessante, porque no final das contas, a pessoa ela está ali tentando vender facilidade, achando que com isso ela vai conseguir mais clientes. Só que isso tem um prazo de validade tão curtinho. E uma coisa que a gente não faz na Move, e qualquer um que procurar Move vai ver isso, a gente nunca vai prometer facilidade. Mas sim, hipótese alguma. Inclusive, isso é um pré-requisito para a galera poder contratar a Move e entender, quando o caso é complexo, a complexidade do perfil, sabe? A gente faz questão de deixar isso claro. E a ideia é sempre, olha, existe esse desafio, esse desafio, esse desafio. Não vai ser fácil, mas temos todos os meios suficientes para criar a sua melhor versão para contornar isso daqui. Então isso para a gente tem uma importância muito grande, assim, quantas pessoas que não relatam exatamente isso que você falou agora. Nossa, mas falaram para mim que ia ser fácil, falaram para mim que ia ser garantido. Pessoas falando que não, é 99% de certeza de que você vai ser aprovado, e a pessoa, obviamente não é, porque tem um perfil ruim, eventualmente, no final das contas, com o tempo ele vai mostrando isso, né? Ele vai mostrando quem é de verdade e quem não é. E eu fico muito feliz que você esteja compartilhando isso com as pessoas, porque vai ter muita gente que vai ser salva pelo gongo ali, que vai falar, caramba, olha só que ela passou, tô atento, não vou deixar isso acontecer comigo também. E aí vai tomar uma decisão certa para não ser empurrado numa situação tão frágil dessa. Deixa eu tentar entender um pouco contigo, Cláudia, sobre a questão da entrevista em si. Você fez a entrevista das duas vezes em qual consulado? Fiz no consulado de São Paulo. E você não foi entrevistada pela mesma pessoa, né? Nas duas entrevistas. Cris, eu quase na segunda fui. Porque, assim, eu tava na fila e eu tomei pra mim, assim, que eu não ia olhar pra saber que era a mesma pessoa, porque foi muito traumatizante. Aí, na segunda vez, eu tava na fila com a mesma pessoa. Mas foi muito engraçado, porque a fila tava demorando um pouco e a pessoa que estava organizando era uma das questões que eu tinha muito medo, assim, eu pegar a mesma pessoa, sabe? Aí a pessoa estava organizando, ela me direcionou na próxima fila. Mas eu acho que independente se eu fosse com a mesma pessoa, eu acho que até eu teria ido bem, porque eu estava muito munida, né, de muita coisa ali, mas foi quase com a mesma pessoa, quase. Caramba! Vou te falar uma coisa. A regra é, eles não botam com a mesma pessoa. Às vezes, se você cai com a mesma pessoa, ela olha no sistema, vê que foi ela e ela te manda para outra. Na teoria, você é entrevistado por uma pessoa diferente. Só que, curiosamente, pela primeira vez eu vi um caso hoje de uma pessoa que foi entrevistada pelo mesmo cônsul. Hoje mais cedo, essa está sendo a terceira entrevista que eu estou gravando no dia. O negócio aqui hoje está pesado. E eu gravei uma entrevista com uma pessoa que tinha sido negada há 14 ou 15 meses atrás. No caso, foi para o visto de turista. Foi entrevistado por um cônsul.
E esse cônsul negou, não só negou, como ele falou assim: quando o seu irmão voltar dos Estados Unidos, você vem fazer entrevista aqui que eu te analiso. Olha isso. Passou um ano e pouco, ele voltou para fazer entrevista, aí ele contratou a Move, e aí ele foi aprovado agora, e ele caiu no mesmo cônsul, foi entrevistado pela mesma pessoa. O irmão dele não tinha voltado dos Estados Unidos, ou seja, já estava criando mais vínculo ainda, estava mais tempo ainda nos Estados Unidos, e o mesmo cônsul, né, que ele aprovou. Então, assim, tem uns casos, cara, que é difícil. É o poder de você saber explicar bem o que você tem que explicar. Isso faz uma diferença, assim, gigantesca em entrevista de visto americano. E aí, beleza, você foi entrevistado, então, por um homem ou por uma mulher? Primeira vez por um homem, que eu fui negada, a segunda vez que eu fui aprovada por uma mulher. Certo. E essa segunda entrevista, quanto tempo que durou ela, mais ou menos? Ela durou um pouco mais, porque ela pediu um tempo e foi lá pra dentro, mas ela deve ter durado ali uns 5 minutos, no máximo. Caramba, olha isso. Tanta coisa em jogo para levar 5 minutos. É muito doido, né? É um projeto Parece tão uma eternidade, importante. né? É 5 minutos, mas parece uma eternidade, porque Parece. precisa se argumentar tudo ali naqueles 5 minutos. E 5 minutos é muito ainda, porque muitas vezes é dois, 1 minuto e meio, 2 e meio. E para uma coisa tão séria ser decidida em tão pouco tempo é complexíssimo isso, né? Olha só que coisa legal. Mas aí no final das contas, vamos lá, você então tinha acabado de sair do consulado, tinha sido negada, e aí você reaplica de novo com toda essa atenção, com todos esses pontos de atenção do perfil. Como que foi a hora que ela falou, seu visto foi aprovado? A impressão que eu tive, né, que teve algum um fato posterior, mas a impressão que eu tive é que eu nem tava, assim, acreditando, assim, tipo, me belisca que eu... É um sonho, assim, entendeu? Então, e ela desejou boa sorte, bons estudos, né? E tudo mais, assim, eu achei muito gentil da parte dela. Mas eu saí com um sorrisão, né, de orelha a orelha, e foi assim. Ai, não dá pra explicar. Como, acho que uma sensação parecida quando eu passei no vestibular. E realmente, né, isso Sim. é um sonho que foi pra mim, nossa, muito. Fiquei muito feliz. Eu não cabia em mim, sabe? Ô, gente, eu imagino, eu imagino. E o que que aconteceu? Me conta aí, o que que aconteceu quando você Ai, meu saiu Deus, do consulado? Essa não. história aí eu quero ouvir como. Eu só Eu soube por saí, terceiros. olha, vou mostrar aqui pra vocês. Eu saí do consulado tão aérea, que, né, agradecendo a Deus ali, eu saí, a hora que eu coloquei o pé na rua, eu nem sei, parece que eu não estava enxergando as coisas direito, assim, essa impressão que eu realmente, depois eu percebi como o estado de felicidade que eu estava. Eu falei, eu vou atravessar a rua. No que eu coloquei o pé na rua, eu pisei em alguma coisa ali da rua e caí. Porque eu caí, assim, eu nem lembro direito, assim. O pessoal me Meu Deus. levantou e tudo mais, eu me ralei toda. Ralei meu joelho, meu cotovelo, tudo. E eu, gente, mas eu tava rindo, assim. Do nada, né? Que eu caí, a pessoa me levantou, tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Foi muito legal, Ah, assim. E daí, tipo, nem isso eu fiquei triste, né? Eu fui lá, o rapaz falou, não, põe gelo, moça. Eu falei, tá bom, eu vou lá. E eles me ajudaram, assim, eu nem sei quem que me ajudou, se era o pessoal da segurança ali do consulado ou se era quem foi, sabe? Mas umas 5 pessoas me ajudaram, foi muito engraçado. Tomem cuidado, viu? Tomem cuidado, porque vocês saírem tão eufóricos e felizes a ponto de não prestar atenção. é um problema bom para você contornar, né? E quando essa É, informação ela chegou até mim, o visa manager ele falou assim para mim: Cris, ela caiu, ela se machucou, mas ela falou que acha que não quebrou o braço, não. Ela acha que ela tá bem. Eu falei, ela acha? Eu falei, ela tá feliz, ela tá tranquila. Ah, cara, mas que história boa, sério. A gente fica muito feliz de fazer parte disso, de coração mesmo, assim. Isso pra gente tem uma importância gigantesca. Parabéns pela sua conquista, obrigado por ter topado bater esse papo e compartilhar com as pessoas. Eu espero que isso ajude muita gente. Espero que a sua mensagem chegue em muita gente. Agora é curtir, né? Porque você tem um estudozinho aí que eu vou te antecipar, não vai ser fácil. Você vai aprender muita coisa e vai ser legal pra caramba. Acho que até como desenvolvimento pessoal vai ser incrível. As pessoas às vezes pensam só no profissional, mas o que eu já ouvi de relato de pessoas que vêm fazer um curso profissionalizante, pós, enfim, aqui nos Estados Unidos, é cada relato assim maravilhoso. Vai ser uma experiência transformadora. Tô ansioso por ouvir de você como que foi essa experiência depois. vai ser um marco. Eu até comentei isso com a entrevistadora cônsul, né? Eu falei, vai ser um marco na minha carreira.
Eu tô muito feliz, assim, sabe? Vai ser realmente. Incrível, incrível. Obrigado, viu, Cláudia? Obrigado. Prazer te conhecer e ouvir essa história de você. Obrigada. Quero assim, deixar essa mensagem, né, para a galera. Acredita no seu sonho realmente e coloque, deposite esse sonho na mão de quem realmente vale a pena. Tome muito cuidado e acredite em você, assim. Tentem dedicar o máximo, fazer a sua parte também, que a Move faz o resto para vocês, tá bom? É isso, confia na gente. Lembrando que na descrição tem um link, então a Move pode te ajudar, seja visto de estudante para inglês, visto de estudante para cursos profissionalizantes, visto de estudante para cursos de pós-graduação. Então, se você quer se especializar, fazer um MBA, mestrado, doutorado, graduação, high school, o que quer que seja, entre em contato com a gente que a Move vai te ajudar em relação a isso, beleza? E aqui na tela eu estou deixando um outro vídeo, que é um vídeo muito interessante, onde eu falei o que que o cônsul ele vê na tela do computador dele quando a pessoa chega para fazer a entrevista. Então, esse vídeo ele tá, cara, imperdível. Clica aqui, assiste, já se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo legal que você não vai querer perder. Beleza? Obrigado por acompanhar, um abraço e até mais.